Cruzeiro pode fazer a maldade e eliminar. Pode cometer. A coisa não é. Na segunda-feira a gente pode estar aqui falando de um Galo eliminado. Hein? Eu avisei que o Cruzeiro vai ser campeão mineiro, né? Então, nas minhas apostas. Mas é bom esperar o Pedro Ivo ter anotado tudo. agora e diminuir bastante a chance. Você vê que tem um impacto ainda, né? Pra temporada 2025. Eles Essa lembraram sua desse opinião episódio. diminuiu a chance da Raposa. Acho que começou a complicar. Quem vai ser campeão mineiro? Eu falei, em Minas vai ganhar o Cruzeiro, São Paulo. em São Paulo vai ganhar o E Corinthians, no Rio? no Rio Flamengo e no Sul vai ganhar o Inter. Dos 4 principais estaduais. Uma eliminação. Vamos ver qual vai ser meu índice de acerto. Então, mas uma eliminação como essa do Galo, numa fase bem inicial de campeonato, tudo não seria um vexame? Seria. Quando o time grande joga no estadual, a lógica a gente espera que cheguem à decisão. Pode ganhar Cruzeiro, pode ganhar Galo, mas que cheguem, disputem o título, né? Que é o título mais simples que um clube grande pode jogar. Né? Pro Galo, pro Cruzeiro, o Campeonato Mineiro é o campeonato mais simples. Sabe Pega que mal. a 21, o Galo pode ser eliminado da primeira fase pela primeira vez em 21 anos. É o atual muita pentacampeão. coisa. Edu, a gente só precisa lembrar como foi o começo do campeonato. O Atlético estava nos Estados Unidos, praticamente o time A e o B nos Estados Unidos. O Atlético iniciou o Mineiro. O Cruzeiro também foi pra lá. Também. O Atlético começou quase com um time sub-20, empatou 3 jogos seguidos. Depois, com o time que o Cuca dirige, o Atlético teve o empate, 2 vitórias mais magras por 1-0, né? O Cruzeiro teve a troca do Diniz, já durante o Mineiro também. O Cruzeiro teve, assim, vitórias consecutivas depois do Diniz sair. E a classificação do Atlético ficou aí comprometida. Mas vejo o Atlético com total condição de ganhar domingo. Tem nada que impeça a gente falar do Atlético ganhar domingo. Não, o Cruzeiro pode Atlético, ganhar também, né? Como time, pode não, ser. mas como time o Atlético está mais pronto que o Cruzeiro, Não, mas pra mim. se o Galo ganhar do Cruzeiro, normal. O Cruzeiro continua vivo no Mineiro. Sim. Agora, se sim, o Cruzeiro tem- ganhar do Galo, pra tem um é esse mata-mata, componente. claro. Pro Galo virou vida ou morte. Ô Zé, tem esse sabor bem especial de você poder eliminar um rival, até porque para não deixar ele chegar à decisão e você perder lá na frente, né? Porque aí os caras vão lembrar bem da sua derrota ali, né? É lógico, se você tem a possibilidade, por exemplo, o Cruzeiro de tirar o Atlético hoje, você acha que não vai tirar? Ah não, eu quero jogar contra vocês na final. Nada. Vou chegar. Que isso, se é pra matar, mata logo A hoje. cobra, pra né? Não ter- pode deixar o Galo então. ganhar. Já não deixa crescer não, já acaba com o problema e pensa lá na frente. Só para finalizar esse tema Cruzeiro Animal, Atlético, né? Animal, tal. O Cruzeirense deve estar feliz da vida, né? Porque ele viu lá o Atlético chega na decisão, o Cruzeiro ser construído, agora tem investimento, pode eliminar o Galo. Então não pode deixar passar. Qual é, na não. tua opinião, a maior força desse Cruzeiro para vencer o Então, Atlético? assim, Edu, o grupo ainda está se montando como time, né? Acho que a resposta após Diniz em jogos contra times piores foi até uma boa resposta. Dudu fez um bom jogo contra o América, o Gabriel fez aqueles 3 gols contra o Itabirito. Tudo bem, era um time fraco, mas era o time que o Cruzeiro enfrentava. Não tem como a gente falar do Cruzeiro contra um time mais forte se o jogo era contra um time frágil no Mineiro. E acho que o Cruzeiro está aproveitando bem, né? Ainda o pós-Diniz ainda é muito recente, mas nos jogos seguintes, até mesmo contra o América no meio de semana, não fosse o Matheus, goleiro do América, o Cruzeiro poderia ter ganhado o jogo. Então, assim, acho que os jogadores estão se encontrando um pouco mais, com mais liberdade para se encontrarem no campo. O Dudu tá dando algum sinal de que pode ser o Dudu que o Cruzeiro imagina. O Gabriel a mesma coisa. O Bolassi virou uma opção muito boa para alguns jogos em que ele entra. Matheus Pereira acho que pode crescer mais de produção. É um time, Edu, que não tá nem perto de estar pronto. Mas ganhar do Atlético domingo... Opa! É a história de que o campeonato vale muito, mas o jogo que vale mais que o campeonato nesse momento. Se o Cruzeiro ganhar do Atlético, pro Cruzeiro é um passo Já importantíssimo. teremos Léo Jardim no banco ou não? Não, ainda não, né? Não, Wesley, Não teremos, não, ainda não. Ainda não. Wesley que pra mim é um dos grandes responsáveis pelo Palmeiras. Eu né? encontrei A um base. amigo aqui Bom que é treinador, cruzeirense. né? Sabe que tem cruzeirense aqui na SPN? Tem, né? tem o pezão Azul, frio. Tem o Ari Raposão. Sabe o que ele me falou? Cruzeiro e Galo. O Gabigol já começa 1-0. Já é um gol do Gabigol. Você Ele falou- acha? ele- Você não, eu acha? não acho. Acho que você tava perto. Não tava perto? Ele falou assim: ih, rapaz, Cruzeiro e Galo, Gabigol já começa 1-0 pro Cruzeiro. Pezão Já tem frio um que gol do falou? Não, não, é Gabigol. outro. Né? Ele Foi o tá bem, Pezão bastante animado. Outro. Prezão frio diz que estão colocando cartazes ali, proibida a entrada, porque todos os jogos que ele foi, o Cruzeiro Tava perdeu. 2-0, tranquilo. Ô, Nath, só sobre estadual, a gente tem, cada um pensa de um jeito. Eu acredito que estadual tem uma importância Pra mim também. enorme. Assina embaixo. Fala tem pra quem gente- não ganha. Então, é isso que eu ia Assino falar. com você. Fala pro Galo, se for eliminado. O Diniz. Exato. E pergunta. Pergunta o pros Cuca. técnicos que são mandados embora. Pergunta aí pra técnicos que estão ali perigando ser mandado embora ainda no estadual. É muito bonito o discurso de que o campeonato estadual não exato. vale nada. Na hora que vai assinar lá o campeão e ganhar e levantar a taça, vale muito. O Eduardo, eu acho que vai ser uma boa opção pro Cruzeiro ao longo da temporada.
Acho o Eduardo um cara bem dinâmico. Eu vi muita gente até... Claro, né, na disputa ali hoje com o Marquinhos, não dá para ser o Eduardo. Mas para ele ser uma opção aí pro Cruzeiro, eu vejo um jogador interessante. E o Marquinhos eu acho que tem que ser titular para frear realmente o Guilherme Arana, né? E se começa o Eduardo ali, eu acho que o Arana vai ter uma liberdade muito alta para o apoio ofensivo. Com o Marquinhos, ele pode até fazer, véio, mas ele sabe que ele vai ter que ter trabalho dobrado, né? De ter um jogador ali especificamente para ficar naquele setor. Vamos ver. Ainda daria uma chance para o Romero, achei uma falha que não pode acontecer realmente dele, mas penso que o Romero ainda merece estar ali como volante titular do Cruzeiro. O que eu penso agora é que o Wallace já pode ser opção mais vezes, né? O Wesley Carvalho tem feito algumas alterações ali. Por exemplo, num clássico desse, não dá para... Às vezes ele abriu mão, quase ficou sem volante, né? Eu acho que ficou sem volante primeiro mesmo, né? Em alguns jogos ali nas alterações. A não ser que o jogo estiver pedindo isso. Mas com placar favorável, fazer esse tipo de alteração aí, eu já acho arriscado. O Wallace pode começar agora sim num cenário de briga de igual para igual ali, para ver quem vai ficar com essa vaga. O Wallace começou o ano bem, então não podemos também perder esse ritmo dele, né? Para ele estar ali nessa disputa aí entre os volantes. Mas esse seria o meu time, e o Cássio dá uma resposta boa, né? Porque eu, pelo menos, no momento, em alguns jogos, estou passando a ter uma insegurança que eu até há pouco tempo não pensava ter com o Cássio ali no gol, né? E em 2 lances ali contra o América, lances que me assustaram. Mas é um jogador aí que pode perfeitamente fazer um grande clássico e voltar a ser um jogador importante aí no gol do Cruzeiro. Boa. Eu vi até algumas pessoas mandando aqui uma questão sobre talvez jogar com 2 volantes, né? Por exemplo, o Romero e o Wallace. Até lá no Deus Me Livre a gente conversou sobre essa possibilidade. Eu não acho que seria tão interessante para o Cruzeiro, e eu até concordo que o nosso sistema defensivo ele tem sido problemático, né? Acho que o meio-campo não está marcando tanto quanto deveria, mas Wallace e Romero juntos para um jogo como esse, eu acho que a maior força do Atlético é na construção pelos lados, né? Especialmente com a Arana, com o próprio Gustavo Scarpa na outra beirada. Eles não têm aí o Júnior Santos para esse jogo, mas o Hulk ali na frente. Eu não acho que povoar a frente da área seja necessariamente o caminho. Como que vocês acham que é? Até pensando aí em como o Atlético joga, o que seria o ideal? Emerson, eu acho que o caminho realmente é manter um primeiro volante, né? Quando a gente viu o Wallace e Romero juntos, é claro que em algum momento isso pode voltar a ser testado e até mesmo a dar certo, mas não houve um encaixe tão interessante, né? E aí você estava falando, por exemplo, do jogo pelos lados do campo. Será que essa cobertura iria funcionar tão bem? Não sei se, por exemplo, o Wallace, que é um jogador mais forte, um pouco mais pesado que o Romero, seria tão capaz de melhorar as coberturas pelo lado do campo, né? Principalmente pelo lado direito. Então, assim, não acho que seria tão interessante. É um ou outro mesmo. Mas até pensando nessa questão de reforçar poder de marcação, eu optaria pelo Wallace ao invés do Romero. Mas, claro, se o Romero começar, tem todas as condições de fazer uma boa partida. Vale lembrar que o Scarpa tem caído mais por dentro com o Cuca, pelo menos nesse início de 2025. Então, não é um jogador mais que está atuando tão aberto. Em alguns momentos, claro, ele naturalmente acaba caindo pelos lados, mas tem atuado mais centralizado. Então, aumenta a importância do Cruzeiro ter uma boa marcação pelo meio, algo que não aconteceu contra o América. Eu até achei que o Fernando Elizari teve uma liberdade além do normal, principalmente no primeiro tempo, né? No segundo ele acabou se cansando, foi substituído. Então, é um Cruzeiro que precisa ficar mais atento nesse sentido. E aí, claro, o lado esquerdo ofensivo do Atlético acaba preocupando, porque o William, apesar de ter tido uma atuação um pouco melhor contra o América, teve os seus problemas com o Figueiredo, né?
E por ali, o Atlético não só tem o Arana, mas tem o Rubens também. É uma dobradinha que ocorre por ali. Até por isso aumenta a importância do Marquinhos, né? Eu acho que o Marquinhos é muito mais interessante, não só para tornar o ataque do Cruzeiro agudo, mas até mesmo para fazer as coberturas do que mais um volante no time. Acho que faz muito mais sentido, né? O Marquinhos tem até uma grande atuação contra o Atlético no Brasileirão do ano passado, quando ele dá muito trabalho para o Arana e faz bem também o trabalho defensivo. É um jogador que está acostumado a atuar nessa parte tática. Então, começar com o Wallace Romero, para mim, não é algo que deveria ser considerado. Eu acho que o Cruzeiro perde muito no que diz respeito à construção, tendo o Romero e o Wallace, né? A gente viu isso no ano passado, e aí a gente sempre ficava naquela expectativa de que, com a presença dos dois, a gente teria os laterais mais soltos, e isso não acontecia. Acabava atrapalhando um pouquinho a construção do Cruzeiro, os dois também acabavam batendo cabeça ali na hora de defender. Entendo que o Wallace vem num bom momento e o Romero jogou mal contra o América, não vinha também nos outros 2 jogos, mas o Romero é um jogador que tem mais mobilidade do que o Wallace, até também por uma questão física, né? Questão de tamanho e tal. E o Atlético tem muita dificuldade de fazer essa primeira pressão, principalmente num cenário onde o Atlético não vai ter o Júnior Santos e pode não ter o Thomas Coelho. Então, acaba que o Romero ele pode ser um facilitador ali para poder se movimentar nas costas dessa primeira pressão do Atlético, receber essa bola e o Cruzeiro conseguir progredir. Mas ele vai ter que estar mais concentrado para não cometer o mesmo erro que cometeu contra o América, onde ele recebeu essa bola nas costas da pressão e não conseguiu executar da melhor forma, e aí acaba perdendo ali no domínio e o América marca o gol. Então, até por uma questão também de ter um meio-campo com mais mobilidade para tocar mais a bola, para poder se movimentar mais, o Atlético tem uma certa dificuldade nesse início de ano com relação aos encaixes defensivos, né? A equipe do Cuca ainda está precisando se encontrar nesse quesito, e aí ter jogadores com maior mobilidade, aí juntando os 2 volantes, Matheus Henrique e Romero, mais o Matheus Pereira, e ainda tem um Marquinhos, que é um jogador que se movimenta muito, o Cruzeiro pode ganhar aí no Atlético nesse quesito. Então, por isso eu iria com o Romero, mas o detalhe que vocês comentaram aí, o Caio reforçou muito bem, é que o Cruzeiro precisa sim ter mais atenção nesse jogo por dentro, porque é algo que o Atlético vai buscar muito, principalmente agora com o Scarpa atuando como camisa 10. Então, eu torço muito para que o Cruzeiro esteja focado em proteger esse tipo de situação, mas que ele pense no Lucas Romero justamente para ter essa mobilidade quando o Cruzeiro tiver a posse da bola. O atacante Dudu, revelado pelo Cruzeiro, fará sua estreia em clássicos contra o Atlético Mineiro no Mineirão neste domingo. Apesar de ter participado de clássicos em 2011 na Arena do Jacaré, esta será a primeira vez que ele enfrentará o rival no principal estádio de Minas Gerais. Dudu, que fez parte do time do Cruzeiro desde 2009, teve poucas oportunidades de jogar contra o Atlético Mineiro. Em 2010 foi relacionado para um clássico no Mineirão, mas não entrou em campo. Na época, o Cruzeiro priorizava a final da Libertadores e escalou um time reserva. Curiosamente, Dudu já marcou gols importantes contra o Atlético Mineiro no Mineirão, jogando por outras equipes. Em 2021, ele garantiu o empate que classificou o Palmeiras para a final da Libertadores, e em 2023, marcou novamente contra o rival no Brasileirão. Dudu retornou ao Cruzeiro nesta temporada e tem se destacado com um gol e um pênalti sofrido. O clássico contra o Atlético Mineiro será mais um momento importante em sua trajetória no clube. E aí, galera? O que acharam? Deixem nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e acionar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!